Há um gravador no seu escritório. O sussurro foi tão suave que mal perturbou o ar. Os dedos de Dominic Russo congelaram sobre os documentos espalhados por sua mesa de mogno. Documentos confidenciais, rotas de envio, manifestos de armas, o tipo de papel que poderia enterrá-lo por 3 vidas inteiras. Ele ergueu o olhar lentamente. Uma garotinha estava parada na porta. 6 anos de idade, talvez 7. Uma figura pequena, afogada em um vestido desbotado 2 números maior, com um pano de pó apertado em suas mãos trêmulas. A órfã da governanta. Ele a tinha visto pela mansão, sempre nos cantos, sempre em silêncio, sempre invisível. Até agora. Dominic recostou-se em sua cadeira de couro, estudando-a com a precisão fria de um homem que aprendeu a ler ameaças nos menores gestos. Seu maxilar se contraiu. Você sabe com quem está falando, garotinha? Sua voz era gelo. O tipo de voz que fazia homens adultos gaguejarem e suarem. O tipo de voz que havia encerrado negociações e encerrado vidas. A criança se encolheu. Seu pequeno corpo tremia como uma folha presa em um vento de inverno, mas ela não correu. Debaixo da sua mesa, ela sussurrou novamente, sua voz trêmula, mas firme. Eu vi a senhorita Serena colocar lá ontem à tarde, quando o senhor estava lá embaixo. Dominic sentiu algo se contorcer em seu peito. Não era medo. Homens como ele não sentiam medo, mas algo próximo, algo afiado. Serena, sua noiva, a mulher que dormia ao seu lado todas as noites, a mulher que se tornaria a senhora Russo em 3 semanas. Ele soltou uma risada curta e sem humor. Você espera que eu acredite nisso? Ele se levantou e a menina deu um passo instintivo para trás. Quem te enviou? Quem te disse para dizer isso? Ninguém me enviou, senhor. Mentirosos são punidos nesta casa. Eu não estou mentindo. Sua voz falhou, mas seus olhos sustentaram os dele. Olhos castanhos, velhos demais para seu rosto. A senhora Eleanor diz que esconder coisas no quarto de alguém é ruim. Eu não queria que o senhor se machucasse. Dominic a encarou por um longo momento. Em seu mundo, crianças eram peões, ferramentas, armas usadas por inimigos para plantar dúvidas, para criar paranoia, para destruir por dentro. Não confie em ninguém. A voz de seu pai ecoou do túmulo, especialmente em informações de fontes inesperadas. Seus inimigos usarão qualquer um, até mesmo crianças. Saia. As palavras saíram secas, finais. Não me deixe ver você por aqui novamente. A menina abaixou a cabeça. Ela se virou para sair, o pano de pó ainda apertado contra o peito como um escudo, mas na porta ela parou. Apenas por um instante. Ela olhou para ele por cima do ombro. Aquele olhar. Não era acusação nem medo. Era outra coisa. Algo que parecia quase tristeza. Tristeza por ele. Então ela se foi. Pequenos passos desaparecendo pelo corredor. Dominic sentou-se pesadamente. Ele pegou sua caneta, tentou se concentrar nas rotas de envio, nos nomes de contato, nos cronogramas de entrega. As palavras se embaralharam. Seus olhos se desviaram para baixo, em direção à sombra sob sua mesa, em direção à escuridão que ele de repente não podia ignorar. Ele não acreditou nela. Ele não podia acreditar nela. Acreditar em uma órfã de 6 anos em vez da mulher com quem ele estava prestes a se casar era loucura. Mas Dominic Russo não havia sobrevivido 37 anos neste mundo, ignorando avisos, nem mesmo avisos de fantasmas. Dominic não verificou a mesa. Em seu mundo, crianças não eram fontes de verdade. Eram páginas em branco nas quais os inimigos podiam escrever. Bocas inocentes que podiam ser preenchidas com mentiras venenosas. Ele já tinha visto isso antes. Rivais usando órfãos para entregar informações falsas, plantando sementes de paranoia que se transformavam em florestas de destruição. A voz de seu pai voltou a ele, áspera e gasta como couro velho. Não confie em ninguém, Dominic, especialmente em informações de lugares inesperados. Seus inimigos usarão qualquer um para te destruir. Um padre, um mendigo, uma criança. Quanto mais inocente o mensageiro, mais perigosa é a mensagem. Vincent Russo havia morrido com essas palavras ainda frescas em seus lábios. Uma bala no coração de um homem que ele chamou de irmão por 20 anos. Dominic aprendeu bem a lição. Ele apertou o botão do intercomunicador. Marcus, meu escritório. Agora, 2 minutos depois, Marcus Cole entrou pela porta. 40 anos de idade, ombros largos,
Um rosto esculpido por anos de lealdade e violência. Ele havia seguido Dominic por 15 anos, salvado sua vida 3 vezes, enterrado corpos sem fazer perguntas. Se Dominic confiava em alguém neste mundo, era em Marcos. A menina da governanta, disse Dominic, mantendo a voz casual. O que você sabe sobre ela? Marcos deu de ombros. A órfã, não muito. Os pais morreram em um acidente de carro há 2 anos. Nenhum parente a quis. A senhora Eleanor a acolheu por pena. Ela faz pequenas tarefas pela mansão. Criança quieta. Fica na dela. Ela causou algum problema? Nenhum que eu tenha ouvido. Marcos inclinou a cabeça ligeiramente. Por que pergunta? Dominic acenou com a mão displicente. Ela estava rondando o meu escritório mais cedo. Me deixou desconfortável. Marcos riu. Ela tem 6 anos, chefe. Provavelmente só está curiosa. Crianças imaginam coisas. Veem sombras que não existem. Talvez. A porta se abriu novamente antes que Marcos pudesse responder. Serena entrou carregando uma xícara de café. O vapor subia da borda como uma fumaça suave. Ela usava uma blusa de seda creme que capturava a luz perfeitamente. Seu sorriso era caloroso. Seus olhos eram suaves. Pensei que você pudesse precisar disso. Ela disse, colocando a xícara em sua mesa. Seus dedos roçaram a mão dele. Um toque familiar. Um gesto íntimo. Você tem trabalhado tanto ultimamente. Dominic estudou seu rosto, a curva de seus lábios, o bater de seus cílios, a maneira como ela inclinava a cabeça quando olhava para ele. Nada. Ele não viu nada de incomum. Obrigado, ele disse. Serena se inclinou e beijou sua bochecha. Não fique acordado até muito tarde. Ela saiu com Marcos, seus passos desaparecendo pelo corredor. A porta se fechou com um clique. Dominic olhou para o café, depois para o espaço sob sua mesa. A menina estava mentindo. Tinha que estar. Mas naquela noite, deitado ao lado de Serena na cama deles, Dominic não conseguiu dormir. A respiração dela era suave e irregular, seu corpo quente contra o dele. A mulher com quem ele se casaria em 3 semanas. E, no entanto, a voz da menina ecoava na escuridão, debaixo da sua mesa. Eu vi a senhorita Serena colocar lá às 3 da manhã. Dominic saiu da cama. Ele disse a si mesmo que não era nada. Ele disse a si mesmo que estava sendo tolo. Ele disse a si mesmo que verificaria a mesa, não encontraria nada e finalmente colocaria essa suspeita ridícula para descansar. Ele caminhou pelo corredor em direção ao seu escritório, descalço, silencioso como um fantasma. Apenas para provar que a criança estava errada. Apenas para silenciar a dúvida. A mansão estava silenciosa às 3 da manhã. Sem passos, sem vozes. Apenas o zumbido distante do relógio de pêndulo no salão principal, contando segundos como um carrasco paciente. Dominic entrou em seu escritório sem acender as luzes. A luz da lua entrava pelas janelas altas, lançando sombras prateadas pelo chão. Ele fechou a porta atrás de si e ficou ali por um momento, sentindo-se tolo. Um homem adulto, chefe de uma das famílias mais poderosas de Chicago, rastejando sob sua mesa no meio da noite por causa de algo que uma menina de 6 anos disse. Patético. Ele caminhou até a sua mesa e se ajoelhou. O carpete era macio sob seus joelhos, caro, italiano. Ele mesmo o havia escolhido 5 anos atrás, quando assumiu este escritório do cadáver de seu pai. Sua mão alcançou sob a mesa, os dedos roçando a madeira lisa. Nada. Ele quase riu. Quase se levantou e foi embora. Então as pontas de seus dedos tocaram outra coisa. Fria, pequena, retangular. Seu coração parou. Dominic puxou um dispositivo do tamanho de uma caixa de fósforos. Acabamento preto fosco. Fita adesiva de nível militar, prendendo-o na parte inferior da mesa. Sem marcas de fabricante, sem números de série. Equipamento profissional. Seu sangue gelou. Com mãos firmes que não traíam seu caos interno, Dominic examinou o dispositivo. Uma unidade de gravação, de alta qualidade. Do tipo que as agências de inteligência usavam. Do tipo que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em 1 ano. Ele encontrou o interruptor e o desligou. Então ele apertou o play. Sua própria voz encheu o silêncio. A remessa chega na quinta-feira, CAIS 47. O contato é Rodrigues. Certifique-se de que o oficial da alfândega receba o pagamento antes da meia-noite ou tudo desmorona.
O estômago de Dominic revirou. Semana passada. Essa conversa aconteceu na semana passada. Com Marcos, nesta mesma sala. A gravação continuou. Nomes, locais, quantias. Cada detalhe de sua operação de armas exposto em áudio cristalino. Provas suficientes para colocá-lo na prisão pelo resto da vida. Informações suficientes para seus inimigos desmontarem tudo o que ele havia construído. Munição suficiente para matá-lo, seus aliados e todos conectados à sua rede. Suas mãos começaram a tremer. Não de medo, de raiva. Mas mesmo em sua fúria, o predador dentro dele assumiu o controle. Instintos de sobrevivência aprimorados ao longo de décadas entraram em ação. Ele rebobinou o dispositivo, colocou-o de volta exatamente onde o encontrou, pressionando a fita firmemente contra a madeira. Nunca deixe seu inimigo saber que você descobriu a armadilha dele. A lição final de seu pai. Dominic se levantou lentamente. Sua mente estava acelerada, mas seu corpo permanecia perfeitamente imóvel. Uma estátua de violência controlada. Serena. A menina havia dito Serena. Sua noiva, a mulher dormindo em sua cama agora mesmo. Mas ele precisava de provas. Provas reais. Não as palavras de uma criança. Ele pegou seu telefone e discou um número que apenas 3 pessoas no mundo sabiam que existia. Tony Mancini atendeu no segundo toque. Preciso que você acesse o sistema de câmeras de segurança do meu escritório, disse Dominic em voz baixa. Aquele que ninguém conhece. Verifique ontem à tarde, por volta das 4 horas. Uma pausa. O que eu estou procurando? Dominic olhou para a mesa, para o veneno invisível escondido sob sua superfície. O rosto de alguém que me quer morto. Ele desligou e ficou sozinho na escuridão, pensando na garotinha com o pano de pó. A órfã que todos ignoravam. O fantasma que se movia por sua casa sem ser visto. Ela havia dito a verdade. Uma criança de 6 anos acabara de salvar sua vida. E em algum lugar nesta mansão, um traidor dormia pacificamente, acreditando que seu segredo ainda estava seguro. Tony Mancini chegou às 4 da manhã com um laptop e um rosto que não fazia perguntas. Eles se sentaram no porão, uma sala que não existia em nenhuma planta. Paredes de concreto, sem janelas, à prova de som. Dominic a construíra ele mesmo 3 anos atrás para momentos exatamente como este. Tony se conectou ao sistema de câmeras oculto, uma rede de vigilância que Dominic havia instalado sem contar a ninguém. Nem a Marcos, nem a Serena, nem mesmo a sua própria mãe antes de ela morrer. Não confie completamente em ninguém, nem mesmo nas pessoas que você ama. A filmagem carregou. Ontem à tarde, 4h07 da tarde, Dominic assistiu à tela com olhos fixos. Seu escritório apareceu em alta definição, vazio, silencioso, a luz do sol entrando pelas janelas. Então a porta se abriu. Serena entrou. Ela usava o vestido azul que ele havia comprado para ela no mês passado, aquele que ela disse que a fazia se sentir bonita, aquele que ela usou quando o beijou de despedida naquela manhã. Na tela, Serena parou na porta. Seus olhos varreram a sala, esquerda, direita, para os cantos do teto, verificando se havia câmeras, verificando se havia testemunhas. Ela não encontrou a lente oculta atrás do detector de fumaça. Satisfeita por estar sozinha, Serena moveu-se rapidamente, com propósito. Ela caminhou para trás da mesa, ajoelhou-se e pegou algo em sua bolsa. O gravador apareceu. Dominic a observou prendê-lo com precisão praticada. Sem hesitação, sem atrapalhação. Os movimentos de alguém que já havia feito isso muitas vezes antes. Profissional. Quando terminou, Serena se levantou e pegou o telefone. Está feito, disse ela para quem atendeu. Sua voz estava clara através do microfone da câmera. Ele não suspeita de nada. Uma pausa enquanto ela ouvia. Então ela sorriu. O mesmo sorriso que ela dava a Dominic todas as manhãs. Depois do casamento, teremos tudo o que precisamos. As localizações das armas, a lista de funcionários em sua folha de pagamento, tudo. Outra pausa. Marcos cuidará do resto. Dominic parou de respirar. Marcos. O nome o atingiu como uma bala no peito. Marcus Cole. 15 anos de lealdade. 3 vezes salvando a vida de Dominic. Inúmeras noites bebendo juntos, rindo juntos, enterrando inimigos juntos. Flashback. 5 anos atrás. Marcos levando uma facada destinada à garganta de Dominic. Sangue por toda parte. Marcos rindo em meio à dor, dizendo: "Você me deve uma garrafa de uísque, chefe."
Flashback, 10 anos atrás. Marcos segurando a linha quando a família Castellano os emboscou na Zona Sul, lutando como um demônio, nunca recuando. Flashback, mês passado. Marcos ao lado dele no túmulo de seu pai, sem dizer nada, apenas estando lá. Tudo isso, mentiras. Na tela, Serena riu suavemente de algo que a pessoa na linha disse. Ele confia em mim completamente, disse ela. Homens são tão previsíveis quando pensam com o coração em vez da cabeça. Ela desligou e verificou o gravador uma última vez. Então ela saiu do escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. A tela escureceu. Dominic sentou-se imóvel. Seu rosto não revelava nada. Sem raiva, sem dor, sem choque. Por dentro, algo havia mudado. A parte dele que amava Serena morreu silenciosamente naquele porão. A parte que confiava em Marcos apodreceu como madeira velha. O que restou era mais antigo, mais frio, o predador que seu pai o havia criado para ser. Ele se virou para Tony. Apague os registros de acesso. Apague qualquer vestígio de que vimos esta filmagem. Tony assentiu e começou a digitar. Dominic se levantou lentamente. Seus movimentos eram calmos, controlados, os movimentos de um homem que já havia decidido exatamente o que iria fazer. Então, disse Tony em voz baixa, o que agora? Dominic olhou para a imagem congelada do sorriso de Serena na tela. Agora nós caçamos. Sua voz era gelo. Eles queriam jogar este jogo comigo. Tudo bem, eu vou jogar, mas eles esqueceram uma coisa. Ele se virou para a porta. Eu nunca perco. A luz da manhã encheu a mansão com um calor enganoso. Dominic a encontrou na escada que levava à ala leste. Ela estava ajoelhada no terceiro degrau, esfregando o mármore com um pano que já vira dias melhores. Suas pequenas mãos se moviam em movimentos circulares, metódicos, praticados. As mãos de uma criança que aprendeu a trabalhar antes de aprender a brincar. Ela ouviu seus passos e ergueu o olhar. No momento em que seus olhos se encontraram, seu rosto ficou pálido. Ela se arrastou para trás, pressionando-se contra o corrimão, tornando-se o menor possível. Medo, puro, não diluído. Ela pensou que ele tinha vindo para puni-la. Dominic parou 3 degraus abaixo dela. Ele podia vê-la tremendo. Podia ver como ela apertava o pano molhado contra o peito, como um escudo. Podia ver as lágrimas já se formando nos cantos de seus olhos. Esta criança esperava dor, esperava crueldade, esperava que o mundo a machucasse porque era tudo o que ele já havia feito. Algo mudou no peito de Dominic, algo que ele não reconheceu. Lentamente, deliberadamente, ele se sentou na escada. O mármore frio pressionou contra seu caro terno. Ele se posicionou no nível dos olhos dela. Um rei se rebaixando diante de um camponês. Ele nunca havia feito isso por ninguém. Eu verifiquei, disse ele em voz baixa. Sua voz ainda estava fria, mas a dureza havia desaparecido. Você estava certa. Lily piscou. A confusão substituiu parte do medo. O gravador estava lá, continuou Dominic. Exatamente onde você disse. A menina o encarou, a boca ligeiramente aberta, mas nenhuma palavra saiu. Por que você me contou? Ele perguntou. Você sabia quem eu sou. Você sabia o que eu poderia fazer com você se achasse que estava mentindo. Por que correr esse risco? O aperto de Lily no pano afrouxou ligeiramente. Ela olhou para seus sapatos gastos antes de responder. Eu estava limpando o corredor, ela sussurrou. Eu vi a senhorita Serena entrar no seu escritório. A porta estava um pouco aberta. Eu olhei pela fresta. Ela parou, reunindo coragem. A senhora Eleanor sempre diz que esconder coisas no quarto de alguém sem contar é errado. É o que pessoas más fazem. Sua voz ficou ainda mais suave. E eu não queria que o senhor se machucasse. Dominic estudou seu rosto, procurando por engano, procurando pelos sinais reveladores de uma performance ensaiada. Ele não encontrou nada além de sinceridade. Você não tem medo de mim? Ele perguntou. Eu tenho medo, admitiu Lily. Sua honestidade era surpreendente. Todo mundo tem medo do senhor, mas a senhora Eleanor diz que o senhor é bom para as pessoas que são leais. Ela hesitou, depois acrescentou em um sussurro quase inaudível. E eu queria ser leal ao senhor. As palavras pairaram no ar entre eles. Lealdade. Uma órfã de 6 anos oferecendo lealdade a um homem que não confiava em ninguém. Uma criança sem nada dando tudo a alguém que tinha tudo, mas não acreditava em nada. Dominic ficou em silêncio por um longo momento. O relógio de pêndulo tic-taqueava em algum lugar à distância. Você fez a coisa certa, ele finalmente disse.
As palavras soaram estranhas em sua língua, desconhecidas. Mas de agora em diante você não conta a mais ninguém sobre isso. Nem para a senhora Eleanor, nem para ninguém. Você entende? Lily assentiu solenemente. Sim, senhor. Dominic se levantou. Ele olhou para a garotinha ainda pressionada contra o corrimão, observando-o com aqueles 2 olhos velhos. Ontem, ela era invisível, um fantasma, um móvel. Hoje, ela era algo totalmente diferente. Ele se virou e foi embora sem outra palavra. Mas no topo da escada, ele parou. Ele não olhou para trás. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Lily, senhor. Dominic assentiu uma vez. Então ele se foi, deixando a menina sozinha na escada com seu pano e sua coragem. E pela primeira vez, ele se perguntou se talvez a confiança pudesse vir dos lugares mais inesperados, afinal. O armazém na Zona Sul estava abandonado há 15 anos. A ferrugem corroía as paredes de metal. Pombos faziam ninhos nas vigas quebradas. O cheiro de decomposição pairava pesado no ar. Ninguém vinha aqui. Certo. Ninguém se lembrava que existia, exceto Dominic e Tony Mancini. Tony tinha 65 anos, cabelos prateados curtos, olhos que haviam visto 3 gerações de violência da família Russo. Ele servira ao pai de Dominic por 20 anos antes de se aposentar, ensinara Dominic a atirar quando ele tinha 12 anos, carregara o caixão de Vincent Russo até o túmulo. Se havia um homem no mundo em quem Dominic ainda podia confiar, era este. Eles se sentaram um de frente para o outro, em tambores de óleo enferrujados. Um laptop brilhava entre eles, exibindo a filmagem de Serena plantando o gravador. Tony assistiu em silêncio. Seu rosto envelhecido não revelava nada. Quando terminou, ele soltou um longo e lento suspiro. 15 anos, disse ele. Marcos está com você há 15 anos. Eu mesmo treinei aquele rapaz. Ele balançou a cabeça. Quem o comprou? Quem tem esse tipo de alcance? É isso que preciso descobrir. A voz de Dominic era seca. Serena não é inteligente o suficiente para planejar isso sozinha. Alguém está movendo os pauzinhos. Alguém com dinheiro. Alguém com paciência. Tony coçou o queixo, pensativo. O que você quer fazer? Nada. Tony ergueu uma sobrancelha. Nada visível, esclareceu Dominic. Eles acham que estão me caçando. Eles acham que sou cego, estúpido e apaixonado. Um sorriso frio cruzou seu rosto. Eu quero que eles continuem pensando isso. Ele se levantou e caminhou lentamente pelo chão de concreto rachado. Sem confrontos, sem acusações, eu continuo tratando Serena como minha amada noiva. Eu continuo confiando em Marcos com tarefas importantes. Eu não mudo nada. E enquanto isso, nós observamos, nós coletamos provas, nós descobrimos quem está por trás disso. Dominic se virou para encarar Tony. Eles querem informações, tudo bem, eu darei informações a Marcos. Informações falsas, locais que não existem, nomes que não levam a lugar nenhum. Deixe-os perseguir fantasmas enquanto eu os caço. Tony assentiu lentamente, a compreensão surgindo em seus olhos. Virara a arma deles contra eles. Exatamente. O plano era elegante em sua simplicidade. Dominic se tornaria um ator em sua própria vida. Cada beijo em Serena seria uma performance. Cada conversa com Marcos seria uma armadilha. Cada sorriso esconderia o predador esperando por baixo. Naquela noite, Dominic voltou para a mansão. Serena o recebeu na porta com um abraço caloroso. Senti sua falta hoje, ela murmurou contra seu peito. Eu também senti sua falta, ele respondeu, acariciando seus cabelos. As palavras tinham gosto de cinzas. Durante o jantar, Marcos relatou os arranjos de segurança para o casamento que se aproximava. Dominic ouviu atentamente, assentindo nos momentos apropriados, fazendo perguntas que demonstravam confiança. Estou pensando em mover o principal esconderijo de armas, disse Dominic casualmente, para um lugar mais seguro. Vou precisar da sua ajuda para explorar locais. Os olhos de Marcos brilharam com algo. Interesse? Fome? Claro, chefe. É só dizer quando. Dominic sorriu. Depois do casamento, sem pressa. Naquela noite, ele deitou ao lado de Serena na cama deles. O corpo dela se curvou contra o dele, quente e familiar. Sua respiração desacelerou para o ritmo do sono. Dominic olhou para o teto. Esta mulher havia compartilhado sua cama por 2 anos, sussurrado amor em seu ouvido, planejado sua morte com os mesmos lábios que o beijavam de boa noite.
E amanhã ele acordaria e fingiria que nada disso importava. Ele a abraçaria, a beijaria, diria que a amava. O papel mais difícil que ele já havia interpretado, amar a mulher que o queria morto. Dominic passou 3 dias observando não Serena, não Marcos. Ele observou Lily. A menina se movia pela mansão como fumaça. Ela tirava o pó da biblioteca enquanto Marcos discutia segurança com seus homens. Ela organizava livros no escritório, enquanto Serena fazia telefonemas. Ela polia a prataria na sala de jantar, enquanto os convidados compartilhavam segredos regados a vinho. Ninguém a notava. Adultos olhavam além das crianças. Seus olhos pulavam corpos pequenos, carregando panos e vassouras. Criados eram invisíveis. Crianças criadas eram fantasmas. Lily via tudo, ouvia tudo. E ninguém nunca percebia que ela estava lá. Dominic reconhecia uma arma quando via uma. Ele convocou a senhora Eleanor ao seu escritório no quarto dia. A velha governanta veio rapidamente, alisando o avental com as mãos nervosas. Senhor, algo está errado. A menina, disse Dominic casualmente. Lily, fale-me sobre ela. O rosto da senhora Eleanor se suavizou com afeto. Ela é uma boa criança, senhor. Quieta, trabalhadora, nunca causa problemas. Os pais dela morreram em um acidente de carro há 2 anos. Ela tinha 4 anos. A voz da senhora Eleanor ficou pesada. Nenhum parente a quis. Disseram que ela dava azar. Que uma órfã traz infortúnio, disseram. Amargura se insinuou em seu tom. Então eu a acolhi. Dominic assentiu lentamente. Ela é inteligente? Muito, senhor. Ela não fala muito, mas vê tudo. A senhora Eleanor parou, escolhendo suas próximas palavras com cuidado. Às vezes, acho que ela percebe coisas que os adultos perdem completamente. Era exatamente isso que Dominic queria ouvir. Ele dispensou a governanta e fez seus preparativos. Na noite seguinte, ele encontrou Lily na despensa, organizando produtos de limpeza na prateleira mais baixa. Ela ergueu o olhar quando ele entrou, a surpresa brilhando em seu rosto. Dominic fechou a porta lá atrás de si. Eu tenho algo para você, disse ele. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a entregou a ela. Lily a abriu com cuidado, como se esperasse algo perigoso lá dentro. Um botão preto comum, do tamanho da unha do polegar dela. Ela olhou para ele confusa. É uma câmera, explicou Dominic. Ele se ajoelhou ao nível dela, apontando para o pequeno dispositivo. Você o prende no seu vestido, aqui, onde um botão normalmente ficaria. Ele grava tudo o que você vê e ouve. Sem som, sem luz, ninguém nunca saberá. Os olhos de Lily se arregalaram. Este botão, continuou Dominic, liga, este desliga. Todas as noites você remove esta parte. Ele mostrou a ela o cartão de memória oculto. E você o traz para mim, entendeu? Lily olhou para o dispositivo com admiração. Então ela olhou para ele, uma centelha de empolgação rompendo sua habitual quietude. Como uma espiã, ela sussurrou. Como nos filmes que a senhora Eleanor me deixa ela assistir às vezes. Dominic quase sorriu. Quase. Sim, disse ele. Como uma espiã. Você é minha espiã agora. Meus olhos e ouvidos nesta casa. Ele segurou o olhar dela firmemente. Mas ninguém pode saber. Este é um segredo entre nós. Apenas nós. Lily assentiu solenemente. O peso da responsabilidade se acomodou em seus pequenos ombros. E em vez de desmoronar sob ele, ela se endireitou. Eu não vou contar a ninguém, ela prometeu. Nem mesmo para a senhora Eleanor. Dominic observou enquanto ela prendia cuidadosamente a câmera em seu vestido. Seus pequenos dedos trabalhavam com uma precisão surpreendente. Quando terminou, ela olhou para si mesma, depois de volta para ele, com o peito ligeiramente estufado. Orgulho. Talvez pela primeira vez em sua vida curta e difícil, alguém lhe dera um propósito. Alguém havia confiado a ela algo importante. Alguém a havia visto. Dominic se levantou. Apresente-se a mim todas as noites, depois que todos dormirem. Sim, senhor. Ele se virou para sair, depois parou na porta. Lily. Sim, senhor. Você está fazendo algo muito corajoso. Lembre-se disso. O sorriso que se espalhou por seu rosto era pequeno, mas genuíno. E Dominic percebeu, com alguma surpresa, que ele quis dizer cada palavra. O cheiro de alho e alecrim enchia a sala de jantar. Dominic parou na porta, observando Serena arrumar os pratos na mesa. Velas tremeluziam entre taças de cristal. Música suave tocava de algum lugar invisível. A mesa estava posta para 2,
íntima, romântica, calculada. Você cozinhou, disse Dominique mantendo a voz leve. Serena se virou e sorriu. Aquele sorriso perfeito, aquele que ele agora sabia que era ensaiado. Eu queria te surpreender. Ela caminhou em sua direção, envolvendo os braços em seu pescoço. Nós dois estivemos tão ocupados com os preparativos do casamento. Pensei que merecíamos uma noite tranquila juntos. Dominique beijou sua testa. O gesto pareceu mecânico, vazio. O cheiro está maravilhoso. Eles se sentaram um de frente para o outro. A comida estava excelente. Serena claramente havia praticado esta refeição. Cada sabor preciso, cada apresentação perfeita. Outra performance. Estive pensando na lua de mel, disse Serena, enrolando o macarrão no garfo. A Itália estaria linda nesta época do ano. Toscana, o campo, apenas nós dois. Dominique assentiu. Parece perfeito. E depois que voltarmos, ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dele. Seus dedos eram quentes, macios, mortais. Eu quero que você relaxe mais. Você trabalha demais. Você carrega muito peso sozinho. O que você sugere? Delegue. Ela lhe apertou a mão dele gentilmente. Deixe Marcos lidar com mais responsabilidades. Ele está com você há 15 anos. Ele salvou sua vida 3 vezes. Se você não pode confiar nele, em quem pode confiar? Dominique se forçou a sorrir. Por dentro, a raiva queimava como ácido. Eles estavam tentando isolá-lo, afastá-lo de seu próprio império, tornar Marcos indispensável, enquanto lentamente retiravam seu poder. Você acha que Marcos pode lidar com mais? Ele perguntou cuidadosamente. Eu sei que ele pode. Os olhos de Serena brilharam com falsa sinceridade. Ele é leal a você. Ele morreria por você. Deixe-o carregar parte do fardo. Dominique ergueu sua taça de vinho. Talvez você esteja certa. Serena sorriu radiante. A conversa mudou para detalhes do casamento, listas de convidados, arranjos de flores, a banda que ela queria para a recepção. Dominique ouviu e respondeu apropriadamente, desempenhando o papel de noivo animado. Então ela fez a pergunta que ele estava esperando. Algum novo desenvolvimento de negócios que eu deva saber? Seu tom era casual, casual demais. Eu gosto de saber o que está acontecendo no seu mundo. Dominique fingiu considerar. Na verdade, sim. Nova remessa chegando do México no próximo mês. Maior do que qualquer coisa que já lidamos antes. Vou precisar que Marcos supervisione a logística. Os olhos de Serena piscaram, interesse, fome. Isso parece importante, disse ela suavemente. É, ela relataria isso esta noite. Ele sabia disso com certeza absoluta. A informação falsa fluiria pela cadeia até quem quer que estivesse movendo seus pauzinhos. Deixe-os perseguir sombras. Depois do jantar, eles foram para o quarto. Serena o beijou de boa noite, seus lábios macios contra os dele. Ela se aninhou em seu corpo, sua respiração gradualmente desacelerando para o sono, ou o que ela queria que ele acreditasse ser sono. Dominique manteve os olhos fechados, a respiração regular, cada músculo relaxado. 15 minutos se passaram, então ele ouviu o suave farfalhar dos lençóis, o brilho fraco da tela de um telefone iluminando a escuridão. Os dedos de Serena batiam silenciosamente no teclado, enviando uma mensagem para seus mestres, relatando as mentiras que Dominique lhe havia contado. Quando ela finalmente guardou o telefone, Dominique permaneceu imóvel. Ele ouviu a respiração dela se acalmar novamente. Sentiu seu corpo relaxar contra o dele. Esta mulher linda e traiçoeira. Ela dormiria pacificamente esta noite, sonhando com sua destruição. E ele ficaria acordado, contando os dias até seu acerto de contas. O lugar mais solitário do mundo, Dominique percebeu, era deitar ao lado de alguém que o queria morto. 5 dias se passaram. Todas as noites, depois que a mansão caía em silêncio, Lily se esgueirava para o escritório de Dominique. Ela se movia como uma sombra por corredores escuros, evitando as tábuas do assoalho que rangiam, passando por portas onde guardas cochilavam em cadeiras. Um fantasma de 6 anos, carregando segredos que poderiam derrubar impérios. Dominique a esperava na sala do porão, aquela que não existia. Todas as noites, ela lhe entregava o pequeno cartão de memória com os dedos trêmulos. Todas as noites, ele assistia ao que ela havia capturado. A filmagem era notável. Lily tinha um dom para ser invisível.
Ela tirava o pó das prateleiras enquanto conversas aconteciam ao seu redor. Ela organizava livros enquanto segredos escapavam de bocas descuidadas. Ela polia a prataria enquanto conspiradores esqueciam que ela existia. Na terceira noite, a câmera capturou algo condenatório. A sala de estar. A luz do sol da tarde entrando pelas janelas altas. Serena e Marcos estavam próximos, falando em voz baixa. Depois do casamento, disse Serena, damos a ele uma semana. Deixe-o aproveitar a lua de mel. Então o acidente acontece. Marcos assentiu lentamente. Castellano prometeu que serei o segundo no comando quando isso acabar. O tempo de Dominique passou. Ele só não sabe disso ainda. Serena riu suavemente. Um som cruel que Dominique nunca tinha ouvido dela antes. Ele não suspeita de nada. Homens são tão previsíveis. Eles pensam com o coração em vez da cabeça. Ela tocou o braço de Marcos. Em breve tudo isso será nosso. Dominique assistiu à filmagem 3 vezes. Seu rosto permaneceu de pedra. Na quinta noite, a câmera capturou algo ainda mais valioso. Marcos no jardim, sozinho, com o telefone pressionado no ouvido. Senhor Castellano, disse ele, olhando ao redor para garantir a privacidade. Tudo procede como planejado. A localização do principal esconderijo de armas será confirmada após o casamento. Dominique confia em mim completamente. Uma pausa enquanto ele ouvia. Sim, senhor. Serena o tem na palma da mão. Ele não verá o que está por vir até ser tarde demais. Dominique parou a reprodução. Castellano. Victor Castellano. O nome queimou em sua mente como fogo selvagem. A família Castellano era rival do Império Russo há 3 décadas. Victor tentara destruir o pai de Dominique, enviara assassinos, subornara funcionários, travara uma guerra nas sombras que nunca terminava. E agora, a velha cobra havia encontrado um caminho para dentro através de Serena, através de Marcos, através do amor e da lealdade transformados em veneno. O quadro completo ficou claro. Isso não era apenas traição. Era uma tomada de poder cuidadosamente orquestrada, planejada ao longo de anos. Naquela noite, Lily veio até ele como de costume. Ela entregou o cartão de memória e ficou em silêncio, observando-o com aqueles olhos antigos. A câmera gravou muitas coisas, disse ela suavemente, mas eu não entendo sobre o que eles estão falando. Dominique olhou para ela, esta pequena e corajosa criança que não tinha ideia do perigo em que havia entrado. Você não precisa entender, disse ele. Sua voz era mais gentil do que ele esperava. Você só precisa continuar gravando. Você está me ajudando mais do que qualquer outra pessoa nesta casa. O rosto de Lily se iluminou ligeiramente com o elogio. E então, sem pensar, Dominique estendeu a mão e tocou sua cabeça. Sua mão repousou em seu cabelo por apenas um momento. Um gesto de afeto, de gratidão. Ele não conseguia se lembrar da última vez que havia tocado alguém com gentileza. Lily olhou para ele, surpresa brilhando em seu rosto. Então, outra coisa. Algo que parecia quase esperança. Eu continuarei observando. Ela sussurrou. Eu prometo. Dominique retirou a mão, perturbado por suas próprias ações. Vá para a cama, disse ele em voz baixa. Tome cuidado. Ela assentiu e desapareceu na escuridão. Dominique sentou-se sozinho no porão, olhando para a imagem congelada de Marcos na tela. Castellano pensava que estava ganhando. Ele não tinha ideia de que a guerra já havia começado. O convite chegou em uma terça-feira. Envelope cor de creme, caligrafia elegante, sem endereço de remetente. Dentro, um único cartão com palavras que fizeram o sangue de Dominique gelar. Uma discussão pacífica entre velhas famílias. Amanhã, restaurante Bella Notte, 8 da noite. Venha sozinho se desejar ou traga seus homens. Pouco importa. V.C. Victor Castellano. A cobra havia decidido mostrar o rosto. Dominique encontrou Tony no porão naquela noite, mostrando-lhe o convite. É uma armadilha, disse Tony imediatamente. Tem que ser. Ou ele está tão confiante de que seu plano está funcionando que quer se gabar. Dominique estudou o cartão. De qualquer forma, preciso vê-lo. Preciso olhar em seus olhos e medir exatamente o quanto ele acha que venceu. Tony balançou a cabeça. Isso é perigoso. Tudo é perigoso. Dominique guardou o cartão no bolso. Mas conhecimento é poder. E agora preciso conhecer meu inimigo. Na noite seguinte, Dominique se preparou para sair. Marcos apareceu na porta da frente, pronto para acompanhá-lo. Sua mão repousava na arma sob o paletó.
Eu vou com você, disse Marcos. Você não deveria encontrar Castellano sem proteção. Dominic balançou a cabeça. Preciso de você aqui. Serena está sozinha. Fique e certifique-se de que nada aconteça com ela. Algo piscou no rosto de Marcos. Decepção, frustração, a sutil rachadura em uma máscara usada por muito tempo. Claro, chefe. Sua voz era firme, mas seu maxilar se contraiu. Vou mantê-la segura. Tenho certeza que sim, pensou Dominic amargamente. O restaurante era território neutro. Elegância italiana do velho mundo. Toalhas de mesa brancas, velas tremeluzindo em castiçais de cristal. O tipo de lugar onde famílias celebravam casamentos e planejavam assassinatos por gerações. Victor Castellano sentou-se na mesa do canto. Ele tinha 52 anos. Cabelos prateados penteados para trás de um rosto envelhecido. Olhos que cortavam como vidro quebrado. Ele usava um terno sob medida que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. O homem que tentara destruir a família Russo por 3 décadas. Dominic sentou-se à sua frente. Seus guardas se posicionaram em mesas próximas, observando tudo. Dominic, Victor sorriu como um lobo cumprimentando um cordeiro. Obrigado por aceitar meu convite. Você não me deu muita escolha. Victor riu, direto ao ponto. Eu respeito isso. Ele girou o vinho em sua taça lentamente. Eu queria conhecer o homem que em breve se casará com a adorável Serena. Ela é uma mulher e tanto. Dominic manteve o rosto em branco. Ela é bonita, inteligente, ambiciosa. Os olhos de Victor brilharam com diversão. Um homem poderia se perder em uma mulher como essa. Esquecer de vigiar as costas enquanto a observa. As mãos de Dominic permaneceram firmes na mesa. Isso é uma ameaça? Um aviso? Entre profissionais. Victor se inclinou ligeiramente para a frente. Todo império tem fraquezas, Dominic. Às vezes a fraqueza dorme na sua cama. Às vezes ela guarda sua porta. Ele parou significativamente. Às vezes é a pessoa em quem você mais confia no mundo. As palavras pairaram no ar como fumaça. Victor estava se gabando, praticamente confessando. Tão certo de sua vitória que não resistiu em se exibir. Obrigado pelo conselho, disse Dominic em voz baixa. Vou me lembrar disso. Victor riu. Tenho certeza que sim. Mas lembrar e agir são coisas diferentes. Homens apaixonados raramente veem com clareza. Ele ergueu sua taça em um brinde zombeteiro. Aproveite seu casamento, Dominic. Aproveite sua lua de mel. Aproveite cada momento enquanto ainda pode. Dominic se levantou lentamente. Esta conversa acabou. Por enquanto. O sorriso de Victor nunca vacilou. Falaremos novamente em breve, sob circunstâncias muito diferentes. Dominic saiu sem olhar para trás. No carro, cercado por seus guardas, ele olhou para as luzes da cidade que passavam. Castellano pensava que já havia vencido. Pensava que o jogo havia acabado. Pensava que Dominic era um tolo cego caminhando para sua própria sepultura. O velho acabara de assinar sua sentença de morte e ele nem sabia disso. Marcos estava esperando quando Dominic voltou do restaurante. Ele estava no saguão com uma preocupação ensaiada estampada no rosto. Seus ombros estavam tensos. Seus olhos procuravam na expressão de Dominic por pistas. Chefe, Marcos deu um passo à frente rapidamente. Como foi? O que Castellano queria? Dominic tirou o casaco lentamente. Ele o entregou a um criado sem olhar. Nada importante, disse ele. O velho queria falar de paz, fingir que poderíamos ser amigos. E você acredita nele? Claro que não. Marcos assentiu ansiosamente. Ele te ameaçou? Devemos aumentar a segurança? Posso dobrar os guardas no armazém, adicionar mais homens à sua escolta. Dominic o observou com atenção. A ansiedade, as perguntas rápidas, a maneira como seus dedos batiam nervosamente contra a coxa. O leve desvio de seus olhos quando mencionou lealdade. Como Dominic não percebeu esses sinais por 15 anos? Castellano está nos testando, disse Dominic, caminhando em direção ao seu escritório. Marcos o seguiu como uma sombra. Ele acha que estamos fracos. Acha que não o vemos circulando. Deveríamos atacar primeiro. A voz de Marcos carregava urgência. Antes que ele se mova contra nós. Paciência. Dominic sentou-se atrás de sua mesa, a mesma mesa onde o gravador ainda esperava sob a superfície. Eu tenho um plano diferente. Marcos se inclinou para a frente. Que plano?
Dominic fingiu considerar se deveria compartilhar. Ele deixou o silêncio se estender. Estou pensando em realocar nosso principal esconderijo de armas, disse ele finalmente, para um lugar mais seguro, um lugar que Castellano nunca esperaria. A reação de Marcos foi imediata. Imediata demais. Onde? Sua voz se aguçou. Quando? Vou precisar coordenar a segurança, organizar o transporte, planejar a logística. Nada está decidido ainda. Dominic acenou com a mão displicente. Depois do casamento, discutiremos os detalhes então. Algo piscou nos olhos de Marcos. Decepção, frustração. O desespero de um homem que precisava de informações que não estava recebendo. Claro, chefe. Marcos forçou um sorriso. O que você achar melhor? Eu sei. Marcos saiu do escritório, fechando a porta lá atrás de si. Dominic sentou-se imóvel por vários minutos. Então ele pegou seu telefone seguro e ligou para Tony. Observe Marcos esta noite, disse ele em voz baixa. Diga-me com quem ele entra em contato. 2 horas depois, Tony retornou. 10 minutos após sua conversa, Marcos fez uma ligação do jardim. Telefone descartável. Não conseguimos rastrear o número, mas nosso dispositivo de escuta captou sua voz. O que ele disse? Ele disse a alguém que você está planejando mover o esconderijo de armas. Localização desconhecida. Prazo após o casamento. Tony parou. Ele estava frustrado. Disse que você não estava lhe dando detalhes. Dominic sorriu. Uma expressão fria e predatória que nunca alcançou seus olhos. Perfeito. Chefe, você não vê? Dominic recostou-se na cadeira. Marcos acabou de confirmar tudo. Ele se reportou a Castellano minutos depois de saber algo que ele achava valioso. Então, o que fazemos? Nós o alimentamos com mais. A voz de Dominic era gelo. Cada informação falsa que damos a Marcos vai direto para Castellano. Nós controlamos o que eles sabem. Nós controlamos o que eles acreditam. Nós controlamos toda a operação deles sem que eles percebam. Tony ficou em silêncio por um momento. Então ele riu suavemente. Você está transformando o espião deles em sua arma. Exatamente. Dominic encerrou a ligação e olhou para o teto. Eles pensavam que estavam o caçando. Pensavam que estavam movendo os pauzinhos. Pensavam que eram os predadores e ele era a presa. Mas Dominic Russo foi criado por lobos. E lobos não fogem de sombras. Eles se tornam elas. Serena percebeu em uma tarde de quinta-feira. Ela estava na biblioteca com Marcos, discutindo detalhes que nunca deveriam ser ditos em voz alta. O cronograma da remessa, os nomes de contato, o plano para depois da lua de mel. E lá, no canto da sala, uma pequena figura com um pano de pó limpava a mesma estante pela 3ª vez. Lily, aquela criança, sussurrou Serena com os olhos semicerrados. Ela está sempre por perto. Marcos olhou para a menina, depois deu de ombros. Ela é a órfã da governanta. Ela limpa. É o que ela faz. Não. Serena balançou a cabeça lentamente. Toda vez que conversamos, ela aparece em algum lugar próximo. No corredor, na sala ao lado, sempre ao alcance da voz. Você está sendo paranoica. Serena se virou para encará-lo completamente. Sua voz baixou ainda mais. Eu não gosto do jeito que Dominic olha para ela ultimamente. Você notou? Ele presta atenção nela agora, fala com ela. Isso nunca aconteceu antes. Marcos considerou isso. Ela tem 6 anos. Talvez Dominic esteja amolecendo, pensando em família, filhos. Ele parou. Não é nada, é? O maxilar de Serena se contraiu. Ou é algo que estamos perdendo? Na sala adjacente, separados apenas por uma porta deixada ligeiramente entreaberta, Lily ouviu cada palavra. Seu coração batia forte contra as costelas. Suas mãos tremiam ao redor do pano molhado que ela usava para limpar a janela. A câmera em seu vestido gravava tudo. Eles suspeitavam dela. A mulher com o sorriso frio e o homem com a falsa lealdade estavam falando sobre ela, observando-a, se perguntando. O terror arranhava seu peito. Mas Lily havia aprendido há muito tempo como sobreviver, como ser invisível, como engolir o medo e continuar se movendo. Ela continuou a limpar a janela. Movimentos lentos e metódicos. O mesmo movimento que ela havia executado 1000 vezes. Nada incomum, nada suspeito. Apenas uma criança fazendo o seu trabalho. Quando Serena e Marcos finalmente saíram da biblioteca, Lily se permitiu uma respiração trêmula. Então ela terminou seu trabalho,
e desapareceu pelos corredores dos criados. Naquela noite, ela encontrou Dominic na sala do porão. Suas mãos tremiam enquanto ela lhe entregava o cartão de memória. Sua voz tremeu quando ela falou. Eles falaram de mim, ela sussurrou. A senhorita Serena acha que estou sempre por perto. Ela não gosta de como o senhor olha para mim agora. Dominic assistiu à filmagem em silêncio. Seu rosto não revelou nada, enquanto as palavras suspeitas de Serena enchiam a sala. Quando terminou, ele ficou muito quieto. Os olhos de Lily brilhavam com lágrimas não derramadas. Devo parar? Eles podem me pegar. Não quero causar problemas para o senhor. Dominic olhou para ela. Realmente olhou para ela. Esta menina pequena, esta órfã que ninguém queria. Ela havia entrado na cova dos leões todos os dias, carregando uma câmera que poderia matá-la. Ela havia reunido provas que homens adultos teriam medo de coletar. E agora ela estava perguntando se deveria continuar arriscando sua vida por ele. Você quer parar? Ele perguntou em voz baixa. Lily balançou a cabeça ferozmente. Não. Eles são pessoas más. Eles querem te machucar. Suas pequenas mãos se fecharam em punhos. Eu não quero que eles ganhem. Algo mudou no peito de Dominic. Algo desconhecido, protetor. Ele nunca se importara com a segurança de ninguém, exceto a sua própria. Nunca se preocupara com o bem-estar de ninguém. Nunca sentira o peso da responsabilidade pela vida de outra pessoa até agora. Você continua, ele disse finalmente. Mas você deve ser mais cuidadosa. Não demore quando eles estiverem conversando. Limpe mais rápido. Afaste-se mais cedo. Torne-se menos perceptível. Lily assentiu ansiosamente. Eu vou. Eu prometo. Dominic estendeu a mão e a colocou gentilmente em seu ombro. Se algo parecer errado, ele disse. Se você sentir perigo, pare imediatamente. Encontre a senhora Eleanor. Fique segura. Você entende? Os olhos de Lily se arregalaram com seu toque, com a preocupação em sua voz. Sim, senhor. Bom, ele a soltou. Agora vá para a cama. Temos trabalho a fazer amanhã. Ela desapareceu nas sombras, deixando Dominic sozinho com seus pensamentos. Ele olhou para a porta vazia por um longo tempo. Uma criança de 6 anos era mais corajosa do que qualquer soldado que ele já havia comandado. E pela primeira vez em sua vida, Dominic Russo sentiu medo. Não por si mesmo, por ela. 2 semanas, 14 dias até Dominic Russo se casar com a mulher que planejava assassiná-lo. Serena acelerou seus preparativos com uma eficiência aterrorizante. Organizadores de casamentos invadiram a mansão. Floristas entregaram amostras de arranjos. Fornecedores de buffet apresentaram opções de menu. Cada detalhe era perfeito. Cada detalhe era uma contagem regressiva para sua morte. Querido, disse Serena uma manhã, sua voz doce como mel, preciso de acesso a alguns documentos da família, papéis legais para a certidão de casamento, registros de propriedade. Os advogados dizem que é procedimento padrão. Dominic manteve sua expressão neutra. Que tipo de documentos? Apenas formalidades. Ela acenou com a mão, displicente. Declarações de bens, participações em negócios. A lei de Illinois exige certas divulgações antes do casamento. Ele sabia exatamente o que ela queria. Sob a lei de Illinois, um cônjuge tinha direitos legais sobre os bens conjugais. Se Dominic morresse após o casamento, Serena herdaria uma porção significativa de seu império, legalmente, de forma limpa, sem que ninguém questionasse seu luto. Vou pedir ao meu advogado para preparar tudo, disse Dominic suavemente. Serena beijou sua bochecha. Você é tão bom para mim. Naquela noite, Lily entregou uma filmagem que confirmou seus piores medos. O vídeo mostrava Serena e Marcos no pavilhão do jardim. As sombras da noite os escondiam de olhos distantes, mas Lily se posicionara perfeitamente, fingindo coletar folhas caídas por perto. A lua de mel está reservada, disse Serena. Toscana, aquela vila nas montanhas. Castellano tem pessoas na área. Marcos assentiu. A estrada para a vila é estreita, à beira de um penhasco. Um acidente de carro seria trágico, mas crível. Serena sorriu. A viúva enlutada volta para casa, devastada, de coração partido. Ela riu suavemente. Vou ficar linda de preto. E depois, você assume as operações gradualmente, discretamente. Em 1 ano, tudo é transferido para Castellano. Ela tocou o braço de Marcos. Você será o segundo no comando dele. Não foi isso que ele prometeu? Foi. Então nós dois conseguimos o que queremos. A filmagem terminou. Dominic sentou-se no porão com Tony,
olhando para a imagem congelada do sorriso de Serena. O casamento é o prazo final, disse Tony sombriamente. Depois disso, eles agem imediatamente. Você não sobreviverá à lua de mel. Dominic assentiu lentamente. Eu sei. Então cancelamos. Exponha-os. Ataque primeiro. Não. Tony franziu a testa. Não? Se eu cancelar o casamento, eles saberão que descobri o plano deles. Eles desaparecerão, se reagruparão, virão atrás de mim de outra forma, em outro momento. Dominic se levantou e caminhou pelo chão de concreto. Preciso acabar com isso completamente. Serena, Marcos, Castellano, todos eles de uma vez. Como? Dominic parou de andar. Seus olhos eram de aço frio. Eles querem que o casamento seja meu funeral. Eu farei com que seja o deles. Tony ficou em silêncio por um longo momento. Isso é extremamente perigoso. Tudo é perigoso. Dominic se virou para encará-lo. Mas eles estarão confiantes, relaxados, comemorando a vitória antes de tê-la conquistado. É quando os predadores são mais vulneráveis. Você está falando em transformar seu próprio casamento em um campo de batalha. Sim. Tony coçou o queixo, pensativo. E quanto a Castellano? Ele terá homens lá. Eu o quero lá pessoalmente. Quero olhar em seus olhos quando ele perceber que perdeu. E Marcos, Serena, a voz de Dominic baixou para gelo. Eles aprenderão o que acontece com aqueles que traem a família Russo. Ele caminhou até a mesa e estendeu uma folha de papel em branco. 2 semanas, disse ele. Temos 2 semanas para planejar um casamento e uma guerra simultaneamente. Tony se aproximou para ficar ao lado dele. Por onde começamos? Dominic pegou uma caneta. Começamos com a lista de convidados. E garantimos que cada inimigo que eu tenho entre por aquelas portas acreditando que já venceu. A contagem regressiva havia começado. As reuniões aconteciam nas sombras, em armazéns abandonados, estacionamentos vazios. Casas seguras que não eram usadas há décadas. Dominic nunca encontrava ninguém na mansão. Nunca usava seu telefone regular. Nunca percorria a mesma rota 2 vezes. Marcos não notou nada. Tony Mancini se movia como um fantasma pelo submundo de Chicago, contatando homens que haviam servido a Vincent Russo antes de Dominic nascer. Velhos soldados, guerreiros esquecidos, homens cuja lealdade fora forjada em sangue e nunca quebrada. 12 atenderam ao chamado. Eles se reuniram no porão de uma igreja condenada na Zona Sul. A chuva batia nas janelas quebradas. Velas tremeluziam na escuridão. 12 rostos, envelhecidos por décadas de violência, observavam Dominic com olhos pacientes. Vocês sabem por que os chamei, disse Dominic. Vocês ouviram os rumores, agora ouvirão a verdade. Ele lhes contou tudo. Serena, Marcos, Castellano, o gravador, o plano para assassiná-lo durante sua lua de mel. Os homens ouviram em silêncio. Suas expressões se endureceram a cada revelação. Meu casamento será em 10 dias, continuou Dominic. Ele ocorrerá exatamente como planejado. As flores, a música, a cerimônia, tudo parecerá normal. Ele parou, mas a mansão se tornará uma armadilha. Tony deu um passo à frente com uma planta da propriedade. Ele apontou para posições em todo o prédio. Vocês estarão em todos os lugares, vestidos como garçons, pessoal da cozinha, seguranças, até mesmo convidados. Seu dedo traçou o layout. Cada saída será coberta. Cada corredor monitorado. Quando chegar a hora, ninguém escapa. Um dos homens mais velhos falou. E quanto a Marcos, ele controla sua segurança. Marcos coordenará seu próprio funeral, respondeu Dominic friamente. Ele posicionará seus homens exatamente onde queremos. Ele não perceberá que metade deles agora responde a mim. Outra pergunta veio do fundo. Castellano, vou convidá-lo pessoalmente. O silêncio caiu. Tony balançou a cabeça lentamente. Isso é loucura. Você quer o chefe da família inimiga em seu casamento? Eu quero que ele assista seu plano desmoronar na frente de seus olhos. A voz de Dominic era gelo. Eu quero ver o rosto dele quando ele perceber que entrou na minha armadilha em vez de eu entrar na dele. E se ele trouxer homens armados, ele trará. E eles estarão cercados antes que saibam o que está acontecendo. Dominic olhou ao redor da sala. Todas as famílias aliadas em Chicago estarão lá. Todos os chefes que apoiam o nome russo. Eles testemunharão a traição e a justiça que se seguirá. Os homens trocaram olhares.
Lentamente, eles assentiram. Tony levantou outra preocupação. A menina, Lily, o pessoal de Castellano a viu por aí. Se eles suspeitarem que ela está envolvida, o maxilar de Dominic se contraiu. Ele havia pensado nisso por dias. Lily sabia demais, vira demais. Se Castellano descobrisse seu papel, ela se tornaria um alvo. Na noite do casamento, disse Dominic com firmeza, Lily fica em seu quarto com a senhora Eleanor. 2 de nossos melhores homens guardam a porta. Ela não sai por nenhum motivo. E se algo der errado, nada vai dar errado. Os olhos de Dominic varreram a sala. Temos 10 dias para nos preparar. Cada detalhe deve ser perfeito. Cada posição deve ser coberta. Cada contingência deve ser planejada. Ele se endireitou. Eles pensam que estão comparecendo à minha execução. Descobrirão que é a deles. Os homens se levantaram como um só. Reconhecimentos silenciosos. Punhos pressionados contra o coração. Soldados prontos para a guerra. Tony ficou para trás depois que os outros saíram. 10 dias, disse ele em voz baixa. Você tem certeza disso? Dominic olhou para a luz das velas. Nunca tive tanta certeza de nada. O campo de batalha estava sendo preparado e apenas um lado sairia dele. A mansão zumbia com a atividade. Floristas arranjavam cascatas de rosas brancas no grande salão de baile. Fornecedores de buffet testavam bandejas de aquecimento de prata na cozinha. Músicos ajustavam equipamentos no palco temporário. Criados polham cada superfície até brilhar. Amanhã, Dominic Russo se casaria com Serena Mitchell. Amanhã, alguém morreria. Serena se movia pelo caos como uma rainha inspecionando seu reino. Ela usava um roupão de seda creme, o cabelo preso frouxamente, o rosto radiante com uma alegria ensaiada. Os centros de mesa precisam ser mais altos, ela instruiu o florista. E mais velas. Quero que tudo brilhe. Ela verificou os arranjos de assentos, provou as seleções de vinhos, examinou o bolo de casamento com olhos críticos. A noiva perfeita se preparando para seu dia perfeito. A performance perfeita. Marcos coordenava a segurança com precisão militar. Ele posicionou guardas em cada entrada, atribuiu rotas de patrulha, testou equipamentos de comunicação. Ele nunca suspeitou que metade de seus homens já havia jurado lealdade a Dominic. Ao cair da noite, Dominic encontrou Lily nos aposentos dos criados. Ela estava sentada em sua pequena cama, ainda usando o vestido com o botão da câmera. A senhora Eleanor estava ajudando outro funcionário no andar de baixo. Por esses poucos minutos, eles estavam sozinhos. Lily. Ela ergueu o olhar rapidamente. Algo em sua voz a fez se levantar. Dominic fechou a porta atrás de si e se ajoelhou ao nível dela. Olho no olho, de igual para igual. Amanhã, disse ele em voz baixa, você fica neste quarto com a senhora Eleanor. Você não sai por nenhum motivo. O rosto de Lily se entristeceu. Mas eu posso ajudar. Eu posso observar e gravar. Não. Sua voz era firme, mas gentil. Você já fez o suficiente. Mais do que o suficiente. Sem você, eu já estaria morto. Ele colocou as mãos em seus pequenos ombros. Amanhã será perigoso. Coisas acontecerão que você não deveria ver. Preciso saber que você está segura. Você entende? Os olhos de Lily procuraram seu rosto. Ela viu algo ali que nunca tinha visto antes. Medo. Não medo de inimigos. Não medo da morte. Medo de perdê-la. Você vai ficar bem? Ela sussurrou. Algo ruim vai acontecer? Dominic ficou em silêncio por um momento. Como ele poderia explicar a guerra para uma criança de 6 anos? Como ele poderia descrever a violência que irromperia em sua casa? Amanhã, disse ele finalmente, as pessoas más serão punidas, mas haverá caos, barulho, confusão. Ele apertou seus ombros gentilmente. Preciso que você me prometa que ficará neste quarto, não importa o que ouvir. O lábio inferior de Lily tremeu ligeiramente, mas ela não chorou. Eu prometo, disse ela. Dominic olhou para ela por um longo momento. Esta pequena e corajosa criança que havia mudado tudo. Que havia visto através de mentiras que cegavam todos os outros. Que havia confiado nele quando tinha todos os motivos para ter medo. Algo doeu em seu peito. Ele se levantou lentamente, a mão demorando em sua cabeça por apenas um momento. Durma um pouco, disse ele suavemente. Tudo será diferente depois de amanhã. Lily assentiu, os olhos ainda fixos em seu rosto. Dominic se virou e caminhou até a porta. Ele parou com a mão na maçaneta. Lily.
Sim, senhor. Ele não se virou. Não podia deixá-la ver seu rosto. Obrigado. Então ele se foi. Naquela noite, Dominic sentou-se sozinho em seu escritório. A mansão finalmente havia silenciado. Os preparativos estavam completos. A armadilha estava montada. Ele olhou pela janela para o horizonte escuro de Chicago. Em algum lugar nesta cidade, Castellano dormia pacificamente, sonhando com a vitória, contando as horas até que seus inimigos fossem destruídos. Em algum lugar nesta mansão, Serena descansava ao lado de um travesseiro vazio, ensaiando suas lágrimas de viúva. Em algum lugar nesta casa, Marcos revisava seus planos de segurança, sem saber que havia posicionado seus homens exatamente onde Dominic queria. E em algum lugar nos aposentos dos criados, uma menina de 6 anos estava acordada, preocupada com um homem em quem passara a confiar. Dominic fechou os olhos. Amanhã, ele sussurrou para a escuridão. Tudo acaba, de um jeito ou de outro. O casamento foi magnífico. Rosas brancas caíam em cascata de lustres de cristal. Centenas de velas tremeluziam como estrelas capturadas. Um quarteto de cordas tocava suavemente enquanto 300 convidados enchiam o grande salão de baile, vestidos de seda e diamantes. Serena desceu a escadaria em um vestido de branco puro, mangas de renda, botões de pérola, uma cauda que fluía atrás dela como um rio de neve. Ela sorriu para Dominic com olhos cheios de amor ensaiado. Ele estava no altar em um smoking preto, observando sua carrasca caminhar em sua direção. Victor Castellano sentou-se na terceira fila, convidado de honra. Seu cabelo prateado brilhava sob as luzes. Seu sorriso nunca vacilou. A aranha observando as moscas tropeçarem em sua teia. Marcos se posicionou perto da entrada principal, fone de ouvido no lugar, mão descansando casualmente perto de sua arma escondida. O guardião leal, o tenente de confiança, o traidor coordenando o assassinato de seu mestre. A cerimônia começou. Palavras foram ditas, votos foram trocados. A voz de Dominic permaneceu firme, enquanto ele prometia amar e cuidar da mulher que planejava enterrá-lo. Você aceita esta mulher como sua esposa? Eu aceito. O anel deslizou no dedo de Serena. Metal frio. Mentiras mais frias. Pode beijar a noiva. Dominic se inclinou para a frente, seus lábios tocaram os dela. A multidão aplaudiu. O momento mais doloroso de sua vida. A música aumentou. O champanhe fluiu. Os convidados os cercaram com parabéns e risadas. Dominic desempenhou seu papel perfeitamente, sorrindo, apertando mãos, aceitando abraços de pessoas que não tinham ideia de que estavam participando de um campo de batalha. Tudo estava ocorrendo de acordo com o plano até que Tony apareceu ao seu lado. O rosto do velho estava cinzento. Sua mão tremia ligeiramente enquanto ele agarrava o cotovelo de Dominic. Temos um problema, sussurrou Tony. Lá em cima. Agora. Dominic se desculpou suavemente. Ligação de negócios. Só um momento. Ele seguiu Tony pelo corredor dos criados, longe dos olhares curiosos. Eles chegaram ao quarto de Lily. A porta estava aberta. Lá dentro, a senhora Eleanor jazia caída no chão, inconsciente. Sangue escorria de um ferimento em sua testa. Lily havia desaparecido. O coração de Dominic parou. 2 homens em uniformes de garçom, disse Tony rapidamente. Eles passaram por nossos guardas, levaram a menina pela entrada de serviço. Uma van estava esperando. Como? A voz de Dominic era gelo. Tínhamos homens em todos os lugares. Castellano tem pessoas que não conhecíamos. Ele deve ter suspeitado de algo. O maxilar de Tony se contraiu. Ele sabia sobre a menina. Serena deve ter contado a ele. Dominic olhou para a cama vazia. O pequeno travesseiro ainda tinha a impressão da cabeça de Lily. Ela havia cumprido sua promessa. Ela havia ficado em seu quarto e eles a levaram mesmo assim. Seu telefone vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem de texto. A criança está comigo. Venha ao cais 7 à meia-noite. Sozinho ou ela morre lentamente. Abaixo das palavras, uma foto. Lily, amarrada, amordaçada, olhos arregalados de terror, uma arma pressionada contra sua têmpora. Algo dentro de Dominic se estilhaçou. Todos os seus planos, todas as suas preparações cuidadosas, todas as suas estratégias para expor Serena e destruir Castellano. Nada disso importava agora. Apenas uma coisa importava. Senhor, disse Tony urgentemente, o casamento, a armadilha.
O que fazemos? Dominic olhou para ele. Seus olhos haviam mudado. O predador calculista se fora. Algo mais perigoso havia tomado seu lugar. Um pai protegendo sua filha. Tudo muda, disse Dominic em voz baixa. Esqueça o plano. Esqueça Serena. Esqueça tudo, exceto um objetivo. Que é? Dominic se virou para as escadas. Seus punhos se cerraram. Seu maxilar se travou como ferro. Nós vamos trazer a Lily de volta. O Cais 7 erguia-se da escuridão como um esqueleto. Contêineres de transporte enferrujados. Guindastes abandonados. Concreto quebrado se estendendo em direção à Água Negra. O cemitério industrial era território de Castellano há décadas. Dominic caminhou sozinho para o espaço aberto. Mas ele não estava sozinho. Escondidos nas sombras dos prédios vizinhos, os homens de Tony esperavam. 12 soldados posicionados em telhados, atrás de contêineres, dentro de armazéns vazios. Invisíveis, pacientes, prontos. Holofotes se acenderam. Victor Castellano estava no centro do cais, cercado por guardas armados. 20 homens, talvez mais. Todos observando. Todos armados. E lá, na frente dele, ajoelhada estava Lily. Seu pequeno corpo tremia. Corda prendia seus pulsos atrás das costas. Uma mordaça silenciava sua boca. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Mas seus olhos encontraram Dominic à distância. E neles, ele viu algo extraordinário. Confiança. Mesmo agora. Mesmo aqui. Ela acreditava que ele a salvaria. Castellano sorriu como um lobo. Surpresa, Dominic. Sua voz ecoou pelo cais vazio. Eu sempre tenho planos de reserva. Sua noiva me contou sobre a criança semanas atrás. A órfã que observa tudo. A pequena sombra. Dominic parou a 15 pés de distância. Seu rosto não revelava nada. Deixe-a ir. Isso é entre nós. Castellano riu. Entre nós não. Isso é sobre poder, sobre legado, sobre pegar tudo o que seu pai construiu e tornar meu. Ele acariciou o cabelo de Lily com uma ternura fingida. Ela se encolheu. Esta criança importa para você. Castellano continuou. Eu vi como você olhava para ela na mansão, como a protegia. O grande Dominic Russo, apegado a uma órfã que ninguém queria. Seu aperto se intensificou no cabelo de Lily. Ela gemeu através da mordaça. Passe seu império para mim esta noite. Cada armazém, cada contato, cada operação. Ou eu coloco uma bala na cabeça dela e faço você assistir. As mãos de Dominic pendiam soltas ao lado do corpo. Sua voz permaneceu calma. E se eu recusar? Então ela morre gritando. O silêncio se estendeu pelo cais. Os olhos de Lily nunca deixaram o rosto de Dominic. Então Dominic moveu a mão, um gesto minúsculo, 2 dedos, um sinal que apenas Tony reconheceria. Tudo aconteceu de uma vez. Holofotes explodiram dos prédios vizinhos. Faróis brilharam de veículos escondidos. Os homens de Tony emergiram de cada sombra, armas em punho, cercando as forças de Castellano em segundos. O sorriso confiante de Castellano desapareceu. O quê? Você achou que eu vim sozinho? Disse Dominic em voz baixa. Você esqueceu com quem estava lidando. Tiros irromperam. O cais se tornou um caos. Clarões de tiros iluminavam a escuridão como relâmpagos. Balas ricocheteavam em contêineres de metal. Homens gritavam. Corpos caíam. Dominic não hesitou. Ele correu em direção a Lily. Castellano agarrou a menina, puxando-a como um escudo, pressionando a arma contra sua têmpora. Fique longe, ele gritou. Eu a mato. Dominic continuou se movendo. Uma bala passou zunindo por sua orelha. Outra rasgou seu ombro esquerdo. A dor explodiu em seu corpo. Sangue encharcou sua camisa de casamento branca. Ele não parou. Castellano atirou descontroladamente e errou. Dominic colidiu com ele, derrubando o velho de lado. Seu corpo cobriu Lily completamente enquanto eles caíam no concreto. Mais balas voaram por cima. Dominic se enrolou ao redor da garotinha, protegendo-a com cada parte de seu corpo. Suas costas, seus ombros, seus braços. Carne humana protegendo um tesouro humano. Lily pressionou o rosto contra o peito dele, soluçando através da mordaça. Eu te peguei. Dominic sussurrou entre os dentes cerrados. Eu te peguei. Sangue pingava de seu ombro no vestido dela, mas ele a segurou mais forte. E ele não a soltou. 15 minutos de inferno. Tiros ecoaram pelo cais como trovões. Clarões de tiros iluminavam a escuridão em rajadas estacadas.
Homens caíam gritando. Sangue se acumulava no concreto. O cheiro de pólvora sufocava o ar. Os homens de Castellano lutaram desesperadamente, mas estavam em menor número e superados taticamente. Os soldados de Tony haviam se posicionado perfeitamente. Cada rota de fuga estava bloqueada. Cada contra-ataque era antecipado. Um por um, os guardas de Castellano desabaram. Dominic jazia sangrando no chão, ainda enrolado em Lily. Um soldado os alcançou, puxando a menina gentilmente de seus braços. "Tire-a daqui!" Dominic ofegou. "Agora!" O soldado levantou Lily e correu em direção a um veículo que esperava. Ela olhou para trás por cima do ombro dele, os olhos fixos na forma ensanguentada de Dominic, o rosto manchado de lágrimas. Segura. Ela estava segura. Dominic se forçou a ficar de pé. Seu ombro esquerdo gritava de dor. Sangue encharcava sua camisa, escorrendo pelo braço, mas ele ficou de pé. Do outro lado do cais, Castellano estava correndo. O velho se arrastava entre os contêineres, seu terno elegante e rasgado, seu cabelo prateado selvagem. Seus guardas estavam mortos ou morrendo. Seu império estava desmoronando. Tudo o que ele construíra ao longo de 30 anos estava desabando em uma única noite. Tony apareceu das sombras, bloqueando seu caminho. Castellano tropeçou para trás. Outro soldado surgiu atrás dele, depois outro. Ele estava cercado, encurralado. Dominic caminhou em sua direção lentamente. Cada passo enviava agonia através de seu ombro ferido. Ele não se importava. Castellano se pressionou contra um container enferrujado. Seus olhos se moviam freneticamente. O sorriso arrogante havia desaparecido. Em seu lugar, havia algo que Dominic nunca vira nele antes. Medo. 30 anos. Dominic disse em voz baixa. Sua voz era gelo. Você caçou minha família por 30 anos. Enviou assassinos, subornou funcionários, plantou espiões na minha cama. Castellano ergueu as mãos. Espere, espere. Podemos negociar. Eu tenho dinheiro, contatos. Podemos dividir Chicago, dividir os territórios. Ambas as famílias podem prosperar. Você sequestrou uma menina de 6 anos. A boca de Castellano se abriu, fechou. Você colocou uma arma na cabeça dela. Dominic se aproximou. Você ameaçou matar uma criança para me destruir. Negócios. Castellano gaguejou. Era apenas negócios. Alavancagem. Eu não teria realmente. Não há negociação. Dominic ergueu sua arma. Não há misericórdia. O tiro ecoou sobre a água. Victor Castellano caiu no chão. Seus olhos olhavam vazios para o céu escuro. 30 anos de ambição terminaram em um único momento. O cais ficou em silêncio. Tony se aproximou lentamente. Acabou. Dominic baixou sua arma. Ainda não. Eles voltaram para a mansão 1 hora depois. Os convidados do casamento haviam fugido. O grande salão de baile estava vazio. Taças de champanhe abandonadas, flores murchando. A celebração havia se tornado uma cena de crime. Serena e Marcos ajoelhavam-se no centro da sala. Os homens de Dominic os cercavam, armas em punho, rostos duros. Serena ergueu o olhar quando Dominic entrou. O rímel manchava suas bochechas. Seu vestido de noiva branco estava manchado de vinho derramado. Suas mãos tremiam em suas amarras. Dominic, por favor. Ela soluçou. Eu posso explicar. Eles me forçaram. Castellano ameaçou minha família. Eu não tive escolha. 2 anos. Sua voz a silenciou. 2 anos você deitou ao meu lado, me beijou, me disse que me amava. Ele a encarou sem emoção. 2 anos você planejou meu assassinato. Eu nunca quis te machucar, eu juro. Mentira o suficiente. Marcos permaneceu em silêncio. Sua cabeça estava baixa. Ele sabia que não havia palavras que pudessem salvá-lo. 15 anos de traição não podiam ser explicados. Dominic virou as costas para ambos. Levem-nos, ele disse a Tony. Não quero vê-los novamente. Seus homens avançaram. Serena gritou. Marcos não disse nada. Dominic se afastou sem olhar para trás. A justiça havia sido feita. 1 semana se passou. A mansão estava quieta agora. Não o silêncio tenso do perigo à espreita. Não a quietude pesada de segredos sendo guardados. Este era o silêncio da paz. A calma que veio depois que as tempestades finalmente passaram. Dominic sentou-se sozinho em seu escritório. Seu ombro esquerdo estava envolto em bandagens brancas e limpas. A bala havia rasgado o músculo,
mas não atingira o osso. O médico disse que ele teve sorte. Ele não se sentia sortudo. Ele se sentia cansado, vazio, como um homem que lutou uma guerra e venceu, mas não conseguia se lembrar por que começou a lutar. A luz do sol da tarde entrava pelas janelas altas. As mesmas janelas onde Serena uma vez esteve, sorrindo seu falso sorriso. A mesma mesa onde o gravador esperara como uma cobra enrolada. Tudo parecia igual. Tudo havia mudado. Uma batida na porta. Entre. Tony Mancini entrou, carregando uma pasta. Seu rosto envelhecido mostrava o esgotamento da semana passada. Nenhum dos dois dormira muito. Relatório final. Tony disse, colocando a pasta na mesa. A organização de Castellano desmoronou completamente. Seus tenentes estão mortos ou dispersos. Os territórios são nossos agora. Toda Chicago pertence à família Russo. Dominic assentiu lentamente. E os outros? Serena e Marcos foram tratados. A voz de Tony não carregava emoção. De acordo com nossas leis, como você ordenou. As palavras pairaram no ar. 2 anos de mentiras. 15 anos de traição. Ambos terminaram da mesma maneira. As famílias aliadas enviam seus parabéns. Tony continuou. Eles estão impressionados, gratos. Sua reputação nunca foi tão forte. Dominic olhou para a pasta sem abri-la. Ele deveria se sentir vitorioso, triunfante. Ele havia exposto traidores, destruído seus inimigos e garantido seu império. Tudo o que um chefe deveria realizar. Mas tudo o que ele sentia era um vazio. Há mais alguma coisa? Ele perguntou. Tony hesitou. A senhora Eleanor está lá fora. A menina quer vê-lo. Algo mudou no peito de Dominic, uma rachadura no vazio. Mande-a entrar. Tony saiu. Um momento depois, a porta se abriu novamente. Lily estava na porta. Ela parecia menor do que ele se lembrava. Frágil. Seu rosto estava pálido e sombras fracas circulavam seus olhos. O trauma daquela noite ainda se agarrava a ela como uma sombra, mas seus olhos estavam brilhantes, vivos, olhando para ele com a mesma confiança que ela mostrara no cais. Entre, Dominic disse suavemente. Lily caminhou lentamente pela sala, seu olhar fixo nas bandagens visíveis sob sua camisa. Dói? Ela perguntou em voz baixa. Dominic olhou para o ombro. A ferida latejava constantemente, um lembrete permanente daquela noite. Não tanto quanto perder você teria doído. Lily parou a alguns metros de sua cadeira. Suas pequenas mãos se torciam nervosamente. Você está com raiva de mim? Sua voz era quase um sussurro. Porque eu fui pega? Porque eles me levaram? A pergunta perfurou algo profundo dentro dele. Dominic se afastou da mesa. Ele puxou uma cadeira para perto e sentou-se, colocando-se no nível dela, olho no olho, como fizera naquela primeira manhã na escada. Nunca, ele disse com firmeza, eu nunca poderia ficar com raiva de você. Mas eles me usaram contra você. Eles te levaram porque eu falhei em te proteger. Sua voz falhou ligeiramente. Isso foi minha culpa, não sua. Nunca sua. O lábio inferior de Lily tremeu. Lágrimas brotaram em seus olhos. Eu estava com tanto medo. Ela sussurrou. Mas eu sabia que você viria. Eu sabia que você não me deixaria. Nunca. A palavra saiu feroz, absoluta. Eu nunca vou te deixar. Algo se quebrou dentro de Lily. Ela correu para a frente e jogou seus pequenos braços ao redor do pescoço de Dominic. Seu corpo pressionado contra o peito dele. Suas lágrimas encharcaram sua camisa. Dominic congelou. Ele não conseguia se lembrar da última vez que alguém o abraçara. Não conseguia se lembrar da última vez que permitira alguém tão perto, sem suspeita, sem cálculo, sem medo. Lentamente, seus braços se ergueram. Suas mãos pousaram suavemente em suas pequenas costas. Ele a segurou com cuidado, como se ela pudesse quebrar, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque ela era. Lily soluçou contra seu peito. Todo o medo, todo o trauma, todo o terror daquela noite jorraram dela em ondas. E Dominic a segurou durante cada momento. Seu ombro ferido gritava de dor. Ele não se importava. Pela primeira vez em sua vida, Dominic Russo entendeu o que significava amar alguém mais do que a si mesmo. Esta história nos ensina que a verdade muitas vezes vem dos lugares mais inesperados. Uma órfã de 6 anos viu o que adultos poderosos não viram. Ela não tinha riqueza, nem status, nem influência, mas tinha coragem. Ela tinha honestidade e teve a bravura de falar quando o silêncio teria sido mais seguro. Às vezes,
As pessoas que ignoramos são as que nos veem com mais clareza. Às vezes, a menor voz carrega a mensagem mais importante. E às vezes, até mesmo corações endurecidos por anos de violência podem aprender a amar novamente através da confiança, da lealdade, através dos olhos inocentes de uma criança. Em nosso mundo hoje, muitas vezes julgamos as pessoas por seus títulos, sua riqueza, suas aparências. Mas esta história nos lembra que o verdadeiro valor está mais fundo. Está na integridade, na coragem, na vontade de defender o que é certo, mesmo quando temos medo. Se esta história tocou seu coração, por favor, tire um momento para curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que a coragem vem em todos os tamanhos. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias significativas todos os dias. Adoraríamos ouvir de você nos comentários abaixo. Como esta história fez você se sentir? Você já conheceu alguém que parecia invisível, mas via mais do que qualquer outra pessoa? Você já viveu momentos em que a confiança veio de lugares inesperados? Por favor, compartilhe seus pensamentos conosco. Cada comentário, cada história, cada reflexão do seu coração significa o mundo para nós. Desejamos a todos que assistem a este vídeo muita saúde, felicidade e paz em sua vida diária. Que vocês sempre encontrem coragem quando mais precisarem e que sempre vejam o valor naqueles que o mundo ignora. Obrigado por estar conosco hoje. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.